começa agora mais um Sala de Aula que hoje vai falar sobre um possível conflito de gerações e eu recebo a Roseli Filizati, que é coordenadora em gestão de pessoas. Roseli, obrigado por comparecer aqui ao estúdio. Obrigada, eu agradeço o convite. Roseli, a primeira pergunta é, há um conflito de gerações nas escolas? Então, olha, eu trabalho dentro do contexto universitário, então o meu público é um público já adulto. Né? Mesmo assim, dentro da sala de aula a gente tem perfis diferentes de alunos. No contexto universitário eu tenho 3 gerações no mínimo dentro da sala de aula. Nós temos a geração X, que normalmente são os professores, que é a faixa etária que eu tenho, mais ou menos 45, 50 anos. Nós temos a geração Y, que é um pessoal mais novo, 35, por aí, que muitas vezes não cursou a faculdade antes, mas está cursando agora, né, aproveitando uma oportunidade, um momento profissional diferenciado, então ele está dentro da sala de aula. E nós temos a geração Z, que é o pessoal mais novo, que tem 22, 23 anos, já está entrando na faculdade também. Isso no ensino médio se agrava mais ainda, né? É, provavelmente, porque assim, no ensino médio, eu estou imaginando que a geração Z para baixo, não é? Então, o que acontece? É muito diferente o jeito de pensar, né? O pessoal da geração X, por exemplo, é um pessoal que começou a trabalhar muito cedo, segue normas, procedimentos, eles são comportados, vamos dizer assim, né? São pessoas que têm um comportamento controlado. A geração Y é muito questionadora, tem acesso à informação muito fácil, porque eles já nasceram junto com a tecnologia. E nós, a geração X, a gente não conheceu nada, nós fomos conhecer computador, eu já estava terminando a faculdade, né? Quando eu fiz a minha psicologia. Então, a geração X, ela é super antenada, mas ela respeita as regras e normas. Desculpa, a X não é antenada, já errei. A X, ela não é antenada e respeita normas e regras. A Y, super antenada e respeita as regras, normas e tudo mais. Agora, a geração Z, além de ser antenada, ela não segue as regras e as normas, porque ela não aprendeu. Mas isso é culpa do quê? E eu falo sempre, pessoal, é a responsabilidade dos pais. A geração X e a geração Y, nós educamos a geração Z para ser desse jeito, porque a gente passou por uma série de dificuldades financeiras mesmo. Viemos, a geração X veio logo depois da Segunda Guerra, veio a geração BB, a Segunda Guerra, depois a geração X. Então, a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha essa quantidade de recurso material mesmo. Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha celular e tal. Então, era muito difícil. As pessoas começavam a trabalhar muito cedo, sei lá, doce, coisa simples, né? Para comer. Não existia essa grande quantidade que tem hoje, esse acesso fácil. Então, como foi muito difícil para a gente da geração X e geração Y mais ou menos, os pais quiseram preservar a geração Z. Então, tipo assim, olha, eu não vou deixar o meu filho passar por aquilo que eu passei. Nessa tentativa, a gente super protegeu os filhos. Então, esses filhos agora, eles cresceram sem limites, eles cresceram sem regras. Né? Eu falo, por exemplo, sei lá, tem pais que nunca viajaram, que são da geração X e Y, nunca foram para lugar nenhum, mas os filhos já foram na formatura de 8ª série, né? Para começar, se faz um baile, uma super festividade no 8ª série, que eu imagino assim, que tudo bem, é uma conquista, mas eu acho que talvez ela não tenha o mesmo peso que tem uma graduação, né? Diferente. Mas tem toda essa pompa, essa circunstância, e eles fazem viagens caríssimas. Não é? Os pais, às vezes, não têm lá um telefone mais moderno, mas o filho tem um de última geração. Tem uma relação da tecnologia com tudo isso, com essa questão do conflito? Eu acho que tem. Eu acho que a tecnologia, de uma certa forma, ela acaba estimulando isso. Porque ela vem com uma crença assim, de que eles têm muito conhecimento, né? Porque como eles têm muito acesso à informação, eles conhecem muita coisa. E, de fato, conhecem, teoricamente falando. Então, eles entram na internet, eles sabem qualquer assunto que você perguntar, eles sabem argumentar com você. E no argumento, eles vencem da gente, eles têm tanto argumento, eles usam um vocabulário tão diferenciado
que eles conseguem, quem ouve o discurso, você acaba, mesmo que você estiver certo, você acaba achando que você está errado. Justamente por causa do acesso à informação que permite isso. Justamente por conta do acesso à informação. Porque eles têm argumento, eles estão antenados, têm um monte de informação, conseguem argumentar com a gente. Mas isso não significa que eles conseguem aplicar esse conhecimento, porque é diferente. A mesma coisa que você, sei lá, eu li um livro, né, eu sou da área de humanas, então eu fico pensando assim, você lê um livro, como motivar um funcionário? É muito fácil, o livro explica tudo lá. Só que quando você vai aplicar isso na prática é muito difícil. É complexo, envolve uma série de coisas que só a experiência traz. Então a geração Z, eles têm muito conhecimento teórico, mas eles não têm a experiência prática. Né? Então, eu acho que a tecnologia acaba reforçando essa dificuldade, porque eles se sentem poderosos, né? E, na verdade, na prática, eles ainda não são. Vão ser um dia, vão ser muito melhores do que nós, né? Mas ainda não são. Tá, já, Roseli. Daqui a pouco a gente volta falando mais desse assunto. Tá, Sala de aula faz um intervalo rapidinho, já que está de volta. Estamos de volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre o conflito de gerações. Roseli, a gente vinha falando sobre o conflito principalmente nas universidades. Chega relato de professor para você sobre isso e como são esses relatos? Nossa, chegam muitos relatos, né? Como eu sou coordenadora de curso, as informações vêm mais para a gente, né? Para que a gente possa tentar minimizar isso. Mas tem vários casos. Eu mesmo passei por um caso ano passado, isso porque eu estou na área acadêmica há 18 anos, sempre na universidade. Uma aluna mexendo no celular, ela estava na primeira carteira e eu pedi para ela desligar várias vezes. Guarda o celular, guarda o celular. Isso porque eu sou muito tranquila, então eu brinco muito e tal, né? Chegou uma hora que eu meio dei uma bronca nela, né? Quando eu dei a bronca, ela olhou para mim e falou assim, não, eu tô te pagando para você me atender minha necessidade. Cai justamente naquilo que você vinha falando do conflito, né? Do conflito, eles respondem pra gente. E aí eu brinquei, eu levei na esportiva na hora, eu brinquei, né? Eu falei, olha gente, semana que vem não vamos ter aula, semana que vem todo mundo traz o celular, porque a gente vai ficar brincando no Facebook no horário da aula, beleza? Brinquei com a sala e tal, né? Mas ficou muito desagradável, eu ainda consegui lidar, até por conta da experiência que a gente tem e tal, mas eu imagino assim, é muito desagradável, as pessoas se sentem agredidas. E realmente é isso que acontece, o professor se sente desrespeitado na sala de aula por conta desses comportamentos que alguns alunos manifestam. Não são todos, tá? Porque assim, dentro da faculdade, que eu acho que não deve ocorrer no ensino médio, principalmente se for rede municipal, rede pública, estadual, na universidade, quem vai para uma faculdade, entre aspas, ele já é uma pessoa mais madura. Sim. E ele está indo porque ele tem um objetivo. E a maioria deles também, além de tudo isso, a maioria, como eu trabalho em faculdades que são particulares, a maioria trabalha durante o dia e estuda à noite. Então, embora eles sejam da geração Z, eles têm um comportamento um pouco mais responsável. A relação deles muda com um pouco mais contido, até em relação aos professores, porque o que acontece? Provavelmente eles vêm das empresas, né, que trabalham e lá eles já, entre aspas, já estão um pouco mais acostumados a seguir regras, seguir normas, respeitar a hierarquia, né, obedecer assim, a palavra é meio forte, mas seguir regras. E na sala de aula acontece a mesma coisa, você tem uma série de regras. Por exemplo, a própria legislação não permite o uso do celular na sala de aula. Era para deixar desligado, né? Mas assim, tudo isso, né, por conta desse acesso fácil, acho que eles têm acesso muito fácil. Essa questão do celular, você acha que deveria ser regulamentado e como deveria ser inserido o celular na sala de aula para não acontecer o que aconteceu com você? Então, olha, nós estamos usando agora algumas estratégias metodológicas mais modernas. Então, o que acontece? Existe uma estratégia que nós chamamos de metodologias ativas de aprendizagem. Essa metodologia ativa, ela vislumbra um processo de aprendizagem, de corresponsabilidade entre o professor e o aluno. Então, o professor deixa de ser o único agente que
tem o conhecimento e vai passar para os alunos, e a gente faz isso de uma maneira compartilhada. O aluno também traz o conhecimento que ele tem para a sala de aula. E a gente usa várias atividades práticas, né, tal. Entre essas atividades, tem várias que fazem uso da tecnologia. Então, a gente usa o celular. Olha, todo mundo, acessa esse link aqui, que agora a gente vai fazer uma pesquisa para discutir tal assunto. O professor precisa organizar antes, não é uma coisa totalmente solta, desestruturada. Mas qual é o objetivo disso? É reduzir a distância entre professor e aluno? Reduzir a distância, deixar a aula mais interessante, porque eles ficam entediados, eles são super agitados, eles ficam entediados. Em 10 minutos que você está falando lá na frente, já cansou, entendeu? Então, eles querem mudar pensamento muito rápido. Então, aproxima, no sentido assim de falar, ó, eu também falo um pouco da sua língua, né? Dinamiza o processo no sentido assim, de ser uma coisa mais dinâmica, mais moderna, e eles adoram modernidade. E eu acho que a coisa mais importante é que faz com que ele se torne responsável pelo processo de aprendizagem dele. Ele tira a responsabilidade total, que é do professor, que vinha até alguns anos atrás só no professor, e traz um pouco para o aluno, né? Então a gente tem assim programas que você, por exemplo, ao mesmo tempo que você está projetando um conteúdo na sala de aula, eles podem acessar um link e participar daquele conteúdo que está sendo projetado, né? Então a gente consegue usar um pouco da tecnologia. A interatividade. Para aumentar a interatividade com o uso da tecnologia. Você falou anteriormente sobre essa diferença de gerações, X, Y, Z numa sala, cada um num patamar ali, um sendo professor, outro aluno. Mas a gente já não tinha isso antigamente, com baby boomers e geração X, por exemplo? Eu acho que tinha, mas eu imagino assim, né? Eu tô imaginando, porque eu não era da área acadêmica nesse período, mas eu estou imaginando assim, uma geração bebê enquanto professor e uma geração X enquanto aluno. A X obedecia, assim, era uma pessoa assim, pouco questionadora. Sim. Né? Então, embora fosse uma diferença muito gritante das gerações, eu acho que a geração que tinha abaixo, que era o aluno, ele não questionava. Uma outra coisa, ele seguia mesmo que não discordasse. Uma outra coisa que eu imagino, uma geração para outra, antes demorava muitos anos. Por exemplo, tanto é que a gente fala, ó, a minha avó é de uma geração, minha mãe de outra, eu sou de uma outra geração, meu filho da quarta geração. Agora não mais, a cada 10 anos você tem uma geração diferente. Sim. Então está muito rápido. Não geração enquanto faixa etária, mas geração enquanto maneira de pensar, maneira de agir, entendeu? Então assim, o conflito piorou. Então eu imagino assim, embora existissem diferenças, eu imagino que existiam poucos conflitos, porque era uma geração que eram gerações assim que se respeitavam, não é? E agora não, a geração Z, ela tem mais dificuldade de respeitar mesmo as normas, os procedimentos, ela quer fazer só o que ela gosta. Né? Inclusive nós vamos ter um super problema no mercado de trabalho. É isso que eu ia perguntar, esse impacto ele vai além da educação? Vai além da educação, nós estamos pensando o que nós vamos fazer com isso ainda, porque vai gerar um impacto. Eles vão vir para o mercado de trabalho quando chegar o momento, e nós vamos ter lá gestores da geração X e Y e os funcionários da geração Z. E eles não permanecem na empresa, eu já estou percebendo isso, eles entram, ficou 3 meses, assim, não, eu não gosto desse serviço. O meu chefe me desrespeitou, meu chefe pegou no meu pé, tudo é bullying, tudo pegou no meu pé, tudo é perseguição. Eles não estão preparados emocionalmente. Então, eles acabam saindo. E eles querem fazer só o que eles gostam. Isso acontece na sala de aula e acontece fora da sala de aula. Só que na casa da gente, quando acontece, como existe um sentimento envolvido, a gente ama essas pessoas, não é? Porque eles têm um monte de virtudes. A gente tolera certas coisas, mas quando você fala de ambiente acadêmico e ambiente de trabalho, não existe essa tolerância tão grande. Sim. E aí acabam acontecendo conflitos entre gestores e as equipes, as pessoas, e eles saem, eles abandonam o barco, você entendeu? E como que os pais podem preparar o filho para ele entender essa diferença, que tem regras no mundo real? Então, no mundo externo, né? Eu não sei, é uma visão minha, crítica, não sei se eu estou correta na minha visão, tá? Até porque eu não tenho filhos, né? Então eu falo baseado na experiência que eu vivencio, né? Eu tenho sobrinhos e tal, nessa realidade do dia a dia. Então pode ser que seja uma visão equivocada. Mas eu entendo assim, olha, essa geração Z, eles já estão adultos, já estão com a personalidade quase formada. E agora nós começamos a perceber a consequência de tudo isso. Eu acho um pouco difícil os pais serem os agentes de transformação nesse momento.
Eu acho que quem vai ser o agente de transformação vai ser o meio externo, a empresa, a escola, de uma certa forma, esses meios externos que já estão lidando com as pessoas já quase adultas, né, caminhando já para uma idade adulta, nós vamos acabar inserindo as regras e eles, assim, por tentativa e erro e dar errado aqui, de novo dar errado aqui, eles vão acabar abraçando parcialmente tudo isso. Isso é praticamente uma formação continuada. Uma formação social. continuada, também acho. Agora, eu imagino que a geração mais nova, que ainda não chegou na faculdade, eu imagino que eles vão ser diferenciados. Porque a escola, e olha que legal, porque aí volta o papel da escola, né? Eu não trabalho com educação fundamental e básica, mas eu percebo isso nas crianças. A escola está ensinando. Por exemplo, respeitar regras de trânsito, seguir regras, ajudar o colega, dividir o lanche, fazer tarefas, atividades mesmo. Ó, você tem que limpar aqui, sujou, limpou. Então, eles vêm vindo já com uma outra mentalidade, que eu imagino assim, ó, o que aconteceu? A gente chegou num buraco que se a gente não começasse a tomar uma atitude para reverter isso, não sei o que ia acontecer com a próxima geração. Então, eu percebo essa geração que vem depois da geração Z já é uma geração diferenciada por conta da educação. Os millennials, no caso. Os millennials. E aí, os pais, é bem legal isso, porque se os pais forem cabeça aberta, assim, pessoas assim, culturalmente mais acessíveis, com uma visão mais flexível das coisas, e não tão protetores, eles o filho ensina o pai, olha que legal, porque eles falam, você vai, né, você está dirigindo. É a primeira geração que teve acesso, que tem um conhecimento de tecnologia maior do que os pais? Eu acho que sim, é o que mais teve, né, a geração mais antiga não teve, essa questão tecnológica foi muito deficitária, nem existia, né, os computadores, você não tinha tablet, notebook, não existia. E é bem legal porque os filhos estão ensinando, eles usam na escola e depois eles chegam em casa e ensinam os pais. Roseli, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre um conflito de gerações, principalmente nas universidades. Estamos de volta com a Sala de Aula que fala sobre o conflito de gerações. Roseli, a gente pode falar que a gente no passado se preparou para um futuro que não chegou? Olha, nunca havia pensado nisso, mas eu acho que sim, porque nós não tínhamos, né, por exemplo, eu estou falando de mim, a gente não tinha essa visão de que ia acontecer tudo isso. Né? As mudanças mundiais, 50% das mudanças mundiais aconteceram até a Segunda Grande Guerra. Até mais ou menos 1945, por aí. 50%. De 45 para cá, aconteceram os outros 50%. Então, olha só, um processo que demorou 1945 anos para mudar, então você tinha tempo para se preparar. Sim. Não é? Uma coisa que você aprendia não ficava obsoleta. Você tinha tempo para se preparar para aquilo. De 1945 para cá, mais ou menos, ocorreram os outros 50% das mudanças. Então, assim, hoje a velocidade é muito rápida. Então, a minha geração, por exemplo, nós não estávamos preparados, nós não imaginamos que isso aconteceria. Talvez a sua geração, que já é a geração Y, talvez estivesse mais preparada, mas eu acho que não totalmente também. A não ser as pessoas assim mais visionárias, algumas pessoas que por algum motivo educacional, cultural, social, tinham acesso a certas informações e tal. Porque, por exemplo, na minha geração a gente não tinha acesso a nada, a gente ia na biblioteca ver um livro. Então, não existia essa possibilidade de você imaginar o que ia acontecer. Então, a gente se preparou com base nos elementos que nós tínhamos naquela época. E esse futuro, ele chegou diferente, muito mais avançado do que a gente imaginou que aconteceria. Chegou com excesso de informação, né? Excesso de informação. Como faz para a pessoa filtrar essa informação? Ela focar só no que é necessário para o aprendizado dela, para o desenvolvimento dela, para o mercado de trabalho e desenvolvimento social? O pessoal da geração dizer que está na faculdade, você está dizendo, né? Sim, principalmente eles. Principalmente eles. Eu imagino que para eles filtrar essa informação, eu acho que eles têm, primeiro eu acho que eles têm uma certa dificuldade de fazer esse filtro,
né? Porque eles estão, até por conta da faixa etária, está muito focado nos relacionamentos, no social, né? Então ele tem dificuldade de olhar lá na frente, como é que vai ser o futuro dele. Ele acha que tudo, eu falo, é a Alice no País das Maravilhas. Então ele acha que vai ser tudo bonito, que ele vai ser youtuber e ele vai ser milionário, entendeu? Porque ele vai ter um canal no YouTube, não sei o quê. Então eles têm uma visão muito distorcida da realidade e do futuro, até por conta desse acesso infinito às informações. Ao mesmo tempo que traz muita informação de crescimento, informação positiva, traz muita informação distorcida. Então, eu imagino que eles são muito assim, alienados em relação a esse futuro, né? Eles não percebem exatamente como vai ser. Eu imagino que eles vão ter uma certa dificuldade de filtrar as informações, porque eles querem acreditar naquilo que eles acham que vai ser legal para eles. Sim. Então você fala assim, olha, isso não vai dar certo. Ele fala, vai. Né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, né, já é mocinho. Eu dou bastante risada porque ele é o primeiro da minha casa que chegou nessa faixa etária da geração Z. Então assim, ele acha que ele vai ganhar milhões. Né? Ele acha que ele tem 19 anos, né? E ele fala assim, não, eu vou comprar um carro, quero comprar um Honda Civic. E eu fico pensando, gente, ele nem trabalha, ele começou a trabalhar agora. Não tem a noção da realidade. Não tem noção da realidade. Então eu imagino assim que eles vão ter dificuldade de fazer esse filtro. Quem pode ajudá-los são os adultos, as pessoas que passaram pelas experiências e estão falando assim, olha, não vai funcionar. Né? O que a gente está fazendo na sala de aula para ajudar nesse sentido, né? Até me lembrando. Nós estamos tentando mesclar, por exemplo, uma atividade em grupo. A gente tenta mesclar no mesmo grupo todas as possíveis gerações que a gente tiver lá. Então, se eu tiver uma geração X, uma Y, mas eu tento colocar no grupo geração Z, que vai ser a maioria, alguém da Y e alguém da X, para poder compartilhar essa experiência, para ver se a gente consegue trazer eles mais para a realidade, entendeu? Então, eu imagino que essas pessoas mais velhas vão trazer. No mercado de trabalho também está acontecendo a mesma coisa. As empresas estão tendo que contratar ou recontratar ou manter a geração X trabalhando para poder trazer o pessoal para o planeta Terra, entendeu? Para entender. Roseli, a gente já está terminando. Tem algum resumo, alguma coisa que você quer falar para os pais, para os professores e principalmente para os alunos? Eu imagino assim, nós temos uma árdua tarefa pela frente, né? Porque nós não temos uma fórmula pronta, vamos fazer assim que vai funcionar. Os educadores estão estudando, a gente está tentando se preparar, né? Procurando acompanhá-los, porque nós somos de outra geração, nós temos professores que não conseguem usar um tata show na sala de aula, né? Por conta de ser geração muito diferente. Então a gente está tentando se preparar para ajudar e contribuir de alguma forma. Mas nós não temos uma fórmula mágica, porque nós não vivenciamos ainda a experiência, é tudo novidade, né? Então, o que eu diria assim, para os educadores, se preparem o máximo que vocês puderem. Para as escolas, eu diria, também se organizem, porque a gente vai precisar de acesso a determinadas coisas, equipamentos, né? Hoje tem muitas escolas que é quadro negro ainda, giz e quadro negro. E um data show, mais ou menos, lá caindo aos pedaços, mas está lá. Então, assim, a gente precisa modernizar as escolas para atender essa demanda, porque senão vai voltar para trás. É sempre daqui para frente. Nós não vamos tirar da mão deles esse conhecimento, esse acesso. E, em contrapartida, né, os pais poderiam contribuir nesse sentido, né, de fazer uma reflexão mesmo. O quanto que eles estão, de fato, preparando esses filhos para o futuro. Porque quando esses pais não estiverem mais aqui, é o meio social que vai cuidar dos filhos, que já serão adultos. Sim. E como que vai ser o futuro deles? Se eles não estão preparados, não conseguem fazer nada sozinhos, né? Então, acho que é uma coisa assim que é uma coisa muito mais social, que envolve todas as esferas que circundam a pessoa, do que estritamente educacional, entendeu? Ou tecnológica, né? Ou tecnológica, é. Tá, já, Roseli, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, né, por poder contribuir aí com vocês. Obrigado. Esse foi mais um Sala de Aula. A gente se vê semana que vem.